Vamos falar de Galo e Mirassol, meus amigos. E Abílio, você vai falar primeiro, porque daqui a pouquinho você vai ao plantão da cidade. Podemos colocar na tela os melhores momentos de Atlético e Mirassol pra gente conversar sobre o jogo. Pedro, que vitória importante pro Galo, né? Galo que não jogava bem há muito tempo. E jogar bem não é só ganhar de 5-0, né? É você conquistar o seu resultado em um contexto de dificuldade também. O Galo vinha num contexto de dificuldade coletiva há muito tempo, de confiança há muito tempo. Aí o gol do Vitor Hugo já no primeiro tempo. Vem um jogo em que o zagueiro resolve dar uma cotovelada no adversário, também ainda no primeiro tempo, e você é obrigado a lutar, se defender, correr muito mais do que você correria naturalmente, e mesmo assim você conquista o resultado. Acho que o 1-0, os 3 pontos de sábado, tem que ser bastante comemorados pelo Atlético. Nós precisávamos entender por que o Cuca vinha escalando tão pouco o Vitor Hugo, e na reta final ele até volta a utilizá-lo, né? E ele pediu, inclusive. Que ele fez o pedido para contratação, e o Vitor Hugo entra firme em muitos lances de bola aérea, né? É um jogador que tem essa capacidade de rebater, de brigar pela segunda, pelo rebote, de bloquear um chute. E o São Paulo tem um mérito nesses primeiros jogos, nessa sequência aí de 6, 7 jogos, de fazer a defesa ficar um pouco mais entrosada. É um cara que está falando muito e batendo muito na tecla sobre produção ofensiva, mas sábado o Atlético soube jogar na adversidade. Isso já não acontecia com tamanha inteligência há algum tempo. É um time que tem muita dificuldade emocional, como a gente vinha falando nos últimos jogos, toma 1-0 e desaba. E no sábado foi o contrário, precisou sair de uma adversidade para sustentar o 1-0 que o Vitor Hugo fez no início do jogo. Tenho gostado de alguns jogadores se recuperando e quero ver o que o Sampaoli vai conseguir fazer nos próximos capítulos com esses medalhões. Com o Arana, com o Scarpa, com o Hulk. O Scarpa vinha até jogando bem, né? Acho que é muito mais uma questão de desgaste ele ter ficado no banco no sábado. Mas o Hulk não vem tendo uma boa sequência. Então, é interessante observar que ele vai criando outras alternativas, não só de jeito de jogar, principalmente de jeito de se defender, mas também recuperando animicamente alguns jogadores importantes. Você vai lá e volta, né? Volto já. Beleza, volta já já. O Ale, nós estamos falando de um time que se entregou, que teve foco, que teve concentração ali no objetivo. E estamos falando de meses, né? Acho que quase 2 meses, cara, que o Galo... A gente não podia falar que o Galo jogou bem em uma noite de futebol. Acho que desde aquele jogo contra o Flamengo, lá que o Galo vence por 1-0. Acho que desde então o Atlético não fez grandes jogos, né? Não fez uma grande partida. E acaba conquistando esse resultado, conquistando num cenário muito difícil, vencendo esse Mirassol que perde apenas pela quarta vez no Campeonato Brasileiro. Pois é, né? Queria destacar primeiro, antes de responder a tua pergunta, o melhor momento do Pedro Abílio no programa agora, né? Que é o que? A ausência dele? Exatamente. Perfeito. Tá muito Quando bem. ele voltar, ele não vai nem ficar sabendo que você disse isso. Só vou fazer um breve elogio na volta dele. Eu acho que você foi muito feliz quando você... Porque, evidentemente, que o Atlético não ia ser soberano no jogo, jogando com um jogador a menos, né? Embora isso tenha acontecido com os adversários do Atlético recentemente, né? Aconteceu com o Santos, aconteceu com o Bolívar, com um jogador a menos conseguiu fazer gol no Atlético, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que jogar bem é você executar bem aquela proposta, né? Eu acho que é por aí. Tem uma situação na comparação, o Cirilo, com o Milito e com o Cuca, os 2 últimos comandantes do Atlético, que é o seguinte, presta atenção, Claudião, por favor, que é a administração de elenco. O Milito, ele matou o elenco dele na medida que ele foi fazendo improvisos e ele foi destruindo, por exemplo, ele destruía o Lianco, que jogava como lateral direito, ele destruiu o Mariano e o Saraiva, que eram os laterais direitos, ele destruiu o Batalha, que não gostava de jogar de zagueiro, e destruía, por consequência, os zagueiros. Exemplo, o Bruno Fux e o Lianco, né? E, enfim, ele foi destruindo, foi minando, né, o elenco dele. Quando ele precisou do elenco, que foi no Campeonato Brasileiro, ele não tinha esses caras. E isso que eu estou falando, Cirilo, não é uma opinião, isso é uma informação. Ele não podia contar com esses caras, porque esses caras estavam devolvendo a ele o que ele deu durante a temporada, né? Que foi largar os caras, fazendo esses improvisos aí. O Cuca também passou por isso. O Cuca, ele não acreditava no elenco dele de forma alguma. Acho até que, tecnicamente, ele tem alguma razão no que ele estava falando, ok? Mas ele fazia isso muito para afrontar a direção.
né? E em vários momentos ele dava a declaração que ele não ia falar da direção e falava tudo, né? Não ia falar falando. E na escalação, na repetição, na minutagem, ele deixava isso muito claro. Às vezes até para afrontar. Quer que eu te dou um exemplo? O Patrick, o volante, que tá fora, né? O Patrick, ele ficou lá no Atlético quanto tempo sem o Cuca sequer olhar para ele. Quando o Cuca precisou dele, ele viu que tinha um grande volante lá. Então, acho que ele fez isso em alguns momentos. Ele não acreditava em muita gente lá. E alguns eu acho até que ele tem razão. Mas se você não tem outra opção, você tem que colocar. Por exemplo, ele não colocava o Fausto Vera para jogar, que eu não acho bom, mas colocava o Ivan Roman de volante. Vou dar a torcida. Opa, tudo bem. Perdão. Tem água aí, viu, filho? Eu sei. E aí, o que acontece? Ele simplesmente tornou o elenco dele muito curto, ô Cirilo. Mais curto do que a própria direção tornou. Encurtou mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Ele não considerava alguns caras, né? Isso, você fala assim, ó, esse cara aqui não é o ideal pra mim, ok? Tá bom, mas eu vou usar, eu tenho que usar, né? E fato é que realmente esses caras perceberam que eles não tinham crédito nenhum com o treinador e também não iam mais. Eles foram, tem uns caras ali que o Cuca não gostava, que são ruins e ficaram pior ainda. O que faz o Sampaoli? Ele falou assim, ó, meu amigo, você tá aqui no Atlético, você vai jogar. Você vai jogar. Porque se você tá aqui, você tem que ter mérito para chegar aqui. E você vai jogar. E ele tem, se não recuperado, mas pelo menos ele tem melhorado muita gente lá. Quer queira ou quer não. Pô, para esse jogo contra o Mirassol, que faz essa campanha brilhante, ele tirou talvez as principais referências técnicas, pelo menos na minha opinião. Acho que sim. Tecnicamente, os 3 melhores. Ele tira a Scarpa, começa no banco, tira o Hulk que não joga. E acho que não joga num contexto, né? Não fazia muito sentido, eu acho mesmo, o Hulk. E o Arana, que pelo visto tava com uma questão até de virose também. Isso. Esses caras, principalmente Arana e Hulk, eles estão os melhores? Não, mas eles são os melhores. Tanto que o Arana seria titular da seleção brasileira na última Copa e o Hulk já foi, inclusive. E o Scarpa, eu acho que nem entra. Mas ele tirou os 3 tecnicamente mais fortes e não tá nem aí, meu amigo. Você olha a escalação do Atlético contra o Mirassol, se você tá meio desavisado, não tá muito acompanhando o que tá acontecendo, você tava no México e caiu de paraquedas no Campeonato Brasileiro, dá uma assustada. Tem bastante cara que você não contrataria. Mas ele optou pela saúde. Então era um time saudável, um time que estava correndo, um time fisicamente mais inteiro. E no Campeonato Brasileiro, o Cirilo e o Mirassol, tá aí para provar isso. Se você tiver inteiro fisicamente, o Mirassol não jogou nenhuma outra competição. Quase que não jogou nem o Paulista direito, que foi eliminado no mata-mata. Se você tá bem fisicamente, se você tá organizado taticamente, e se você tem um ou outro bom, você tá na parte de cima da tabela, meu amigo. Então, ele apostou na saúde, inclusive, já respondendo a sua pergunta, com relação aos caras que são mais badalados do time. Esses caras vão jogar. Então, vamos supor que o próximo jogo mais importante que tem o Atlético seja a semifinal da Sul-Americana, né? Na semifinal da Sul-Americana, vão jogar. Você, torcedor, que tem essa dúvida, ou um jornalista mais empolgado, né? Porque tem uns empolgados, né? Já viu? Já tem. Ganhou, é o melhor time do mundo. Ganhou é o Real Madrid, perdeu é o Ibis. Manda todo mundo embora e tal, não sei o quê. Mas para essa turma, vai ter o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Hulk, Arana e Scarpa serão titulares. Só que mais saudáveis. Porque para jogar com o Sampaoli vai ter que correr. Vai ter que correr. E isso serve para todo mundo, inclusive para as grandes estrelas, o que eu acho até bom para as grandes estrelas, porque vão estar numa condição melhor. Então, acho que a aposta do Sampaoli nesse sentido, ela é válida sim, viu, Cirilo?